Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento pelo protocolo CIS. Então, quais aspectos que o protocolo CIS abrange? A gente abrange 18 tipos de procedimentos, ou seja, 18 áreas que a gente pode atuar, tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente mensura, a energia vital. Essa energia que nos move, que nos impulsiona a fazer as coisas e que nos faz o quê? Levantar da nossa cama todos os dias e sair de casa e vencer na vida, né? A trabalhar, a dar uma aula, se for o caso. Então, ou seja, fazer a sua vida acontecer. Essa é a nossa energia vital. Então, a gente mensura ela através do protocolo CIS. Outra coisa que a gente faz, número 2, então, o segundo aspecto que a gente trabalha os 4 pilares da saúde, mensurando onde que está o problema, se é a nível físico, se é a nível mental, se é a nível emocional ou se é a nível espiritual. Então, a gente trabalha esses 4 pilares da saúde, né? E verifica se esta mesa, ela está equilibrada, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro fator que a gente trabalha. Então, o terceiro item é quais são as áreas da sua vida que estão com problema. Se é a sua saúde, se é o seu lado profissional, se é o financeiro, se é o profissional, se é em relação aos seus parentes, se é em relação ao relacionamento íntimo ou se é através do seu contato social, amigos. Tudo isso, ou seja, o ambiente em que você está inserido, ele o quê? Interfere na sua saúde. Então, por isso que a gente trabalha todos esses campos. 4 itens que a gente trabalha pelo protocolo CIS. Estados emocionais. Hoje a gente tem diversos estados emocionais que o nosso organismo se encontra e de acordo com Hawkins, que é um médico psicanalista, a gente tem esses 19 estados emocionais que a gente o quê? Interfere, esses estados emocionais interferem na sua vida, em alcançar sucesso, em ter sucesso em todas as áreas da sua vida, nessas áreas as quais que a gente já falou, seja na saúde, seja no profissional, seja no financeiro, seja em relação aos seus relacionamentos com seus parentes, com a sociedade e até o seu relacionamento íntimo, em relação principalmente aos seus amigos, ao lado social no geral, tá bom? Então, a gente tem essa questão ambiental que nos pode prejudicar ou não. Então, a gente trabalha todos eles, os 19 estados emocionais, levando você, às vezes, dos baixos estados emocionais para os altos. Por quê? A gente deseja, usando o protocolo CIS, que você alcance cada vez mais patamares melhores de energia, ou seja, essa vibração que o nosso corpo tem em relação, ela tem que estar cada vez maior. Vibre, quando você vibra maior, quando você vibra em estado emocional maior, você tem condições de resolver e achar soluções para os problemas, seja em todas as áreas da sua vida. Outra coisa, número 5, que a gente trabalha. Qual outra área que a gente trabalha? Alergias ou intolerâncias alimentares. Essas áreas que a gente trabalha, esse quinto patamar, né? É para o quê? Para a gente verificar se no seu corpo físico, né? Por isso, um dos pilares da saúde, pela biorressonância, a gente vai verificar se você tem alergia ou intolerância alguma em relação a algum alimento. Por exemplo, a gente vai testar, né? Alguns ali vai verificar alimentos que causam irritação em você, ou às vezes que causam intolerância, né? Muita gente já adquire ao longo da vida intolerância alimentar em relação ao glúten, intolerância alimentar em relação
leite, né? No caso, a lactose, intolerância à lactose. Então, leite e derivados e glúten são os dois campeões em intolerâncias alimentares e alergias. Outra coisa que a gente trabalha também são os órgãos. A gente verifica se cada órgão do seu corpo está, né, saudável. E não estando saudável, a gente vai trabalhar em cima de cada um deles, repondo, né, o que é que está, o quê? Com problema. Aquele órgão que está com problema está com qualquer, vamos dizer assim, desequilíbrio, vamos dizer assim, a gente vai estar, o quê? Tratando esses órgãos. E com o que a gente vai ajudar você a resolver esse problema de saúde? A gente utiliza florais quânticos dinamizados, a gente utiliza os organoterápicos e aromaterapia, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito importante. A aromaterapia, ela chegou no Brasil há muitos anos, mas ela tem sido difundida mais, né, nos últimos, me parece mais ou menos nos últimos, desde 2019, 2000, que a gente tem mais ênfase. Mas antes disso a gente não tinha tanta difusão desse conhecimento. E é um conhecimento enriquecedor e que faz a diferença na vida de muitas pessoas pelo mundo. E hoje no Brasil a gente tem muitos casos, né, de pessoas sendo tratadas com aromaterapia com sucesso e com sucesso extraordinário. Depois a gente vai tratar, além dos órgãos, que é o número 6, a gente vai para o 7. A gente vai tratar o quê? Parasitas. Então aqui a gente já entra com quais os parasitas, né? Ou qual parasita que está habitando, né? Coabitando seu corpo e fazendo mal a você. E aí a gente entra aí, por exemplo, com antiparasitários, né? Aí tem vários antiparasitários no mercado que a gente vai poder te orientar. Outra coisa que a gente trabalha são os metais tóxicos ou metais pesados. O que acontece com os metais tóxicos ou metais pesados? Eles impedem a absorção de muitos nutrientes, vitaminas, neurotransmissores, impedem o quê? Que esses elementos, eles penetrem nas células, então eles impedem a absorção e a nutrição celular. E aí, muitas das vezes, a gente não tem o quê? Uma resposta satisfatória, seja no campo imunológico, seja no campo da saúde dos órgãos, ou seja, na absorção de vitaminas, por exemplo, né? A vitamina B12 mesmo, que ela é absorvida por qual órgão? Pelo duodeno. Então, aí a vitamina B12, ela vai ter o quê? Uma dificuldade muito grande, às vezes, de ser absorvida por causa do excesso de metais tóxicos, metais pesados no nosso organismo, principalmente na parte intestinal, tá bom? Depois a gente trabalha com neurotransmissores e aminoácidos. Por que a gente trabalha mensurando esses elementos? Por quê? Esses elementos são essenciais, né, para a nossa saúde, seja a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental. O sistema nervoso central né, muito necessita de muitos neurotransmissores e que eles estejam o quê? Em números suficientes, né? Em quantidades suficientes, os aminoácidos, né? Que a gente precisa deles para elementos, para diversos, né, processos, principalmente os metabólicos, as vitaminas, número 11 aí entre as vitaminas. Então, outro elemento que a gente vai mensurar, as vitaminas, porque tanto o excesso de vitaminas no seu corpo quanto a falta deles são necessários para o nosso metabolismo celular, para o metabolismo de diversos processos orgânicos. E a gente perde muito se a gente não tiver com esses elementos suficientes, né, para fazer essa nutrição celular
e para realizar os processos que a gente necessita, os processos vitais para o nosso corpo e para a nossa célula. Outra coisa que a gente, outro elemento, né, que a gente trabalha são os minerais. Então, a gente mensura os minerais, seja por biorressonância ou por radiestesia, ou pelos próprios mapas de saúde ou por exames bioquímicos. Então, a gente vai mensurar e vai avaliar essa reposição aí, tá bom? Outra coisa que a gente trabalha, outro item, né, entra aí no 13, que é frequência, quantidade, tempo e dosagem. De quê? Dos organoterápicos, dos florais quânticos, dos dinamizados. Então, a gente vai trabalhar dos óleos essenciais. Então, a gente vai trabalhar com todos esses por tempo, a dosagem, né? E a frequência de uso. Tudo isso a gente mensura, né? E a gente vai ajudar você nesse equilíbrio orgânico para você chegar aonde? A ter a sua saúde extraordinária, que esse é o nosso, e o nosso empenho é sempre em você buscar e chegar numa frequência maior e estando o quê? Bem, e a gente precisa de quê? Desse equilíbrio, né? Que seja no tempo que você vai usar, na quantidade e na frequência que você vai usar esse ou aquele elemento. No caso aí, sempre buscando elementos da natureza. Aí a gente entra sempre com a medicina dos florais quânticos, né? A medicina integrativa, tá bom? Então, aí a gente entra com florais quânticos, com óleos essenciais, com dinamizados, tudo isso o quê? Para auxiliar você a chegar aonde? A sua saúde integral, que é o nosso desejo. Pois bem, então agora vamos pro... A gente falou sobre frequência, quantidade, tempo e dosagem. Agora a gente vai para os florais quânticos. Os florais quânticos são outra terapia, né? Uma terapia complementar que a gente utiliza, no caso, para auxiliar você e devolver a você essa energia, essa sua saúde perdida, tá bom? Outro elemento que a gente utiliza são os dinamizados ou os organoterápicos, né? Que são o quê? São esses elementos que a gente utiliza para trabalhar cada órgão do seu corpo que esteja em desequilíbrio, tá bem? Os óleos essenciais, a gente já falou, que são a nossa rica aromaterapia, né? Que temos muitos óleos excelentes aí espalhados por esse mundo todo, né? E a gente tem essa riqueza que vem da natureza. Eu chamo os óleos essenciais de ouro da natureza. Por quê? A gente consegue retirar das plantas o tratamento que a gente precisa e que é tão necessário para a gente repor na nossa vida, né? Pra gente o quê? Para trabalhar esse equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, principalmente o lado emocional e o mental. Eu utilizo já a aromaterapia em minha casa, com o meu filho, com o meu marido, com os meus pacientes, já que eu já atendo. Então, assim, a aromaterapia está presente em minha vida há muito tempo. Desde 2021 que eu utilizo a aromaterapia. Então, eu sou suspeita para falar sobre, que eu tenho tido resultados muito extraordinários, muito bons, uma devolutiva muito boa em relação ao uso dos óleos essenciais. Outro elemento que a gente utiliza, né, para repor essa saúde perdida em alguns aspectos da sua vida, a gente vai utilizar os sais de Schuller, né? É uma outra terapia aos quais a gente pode abrir mão e que vai auxiliar demais a devolutiva da sua saúde. Outro elemento que a gente utiliza são as energias sutis. Então, a gente mensura as energias sutis do seu ambiente de casa, do trabalho. E a gente utiliza
essa mensuração através da biorressonância, por quê? Porque, igual eu expliquei anteriormente, a nossa saúde, ela está vinculada ao ambiente em que você está inserido. Então, a gente mensura essa energia sutil, essa energia do ambiente, essa energia do seu trabalho, essa energia da sua casa, né? Que tem muitos fatores externos que nos prejudicam, né? Tem muitos, né? Às vezes a gente não observa, mas alguém que esteja fora daquele contexto, ele tem uma visão muito melhorada do problema que você enfrenta às vezes no seu trabalho, porque um ambiente tóxico no trabalho, um ambiente tóxico na sua casa, ele prejudica você e prejudica todas as vezes que estão ali. Uma pessoa tóxica, ela prejudica muita gente, né? Então a gente mensura isso, essas energias sutis do seu ambiente através da biorressonância, tá bom? Então é esse o protocolo CIS. Então são essas as etapas do tratamento que a gente utiliza. Então a gente utiliza o protocolo em todos, né, os níveis. É uma saúde integrativa sistêmica, de fato, acontecendo em prol de quê? De você chegar e alcançar a sua saúde extraordinária. Esse é o meu desejo e o desejo de todos os profissionais que atuam com o protocolo CIS, o protocolo de saúde integrativa sistêmica. Meu nome é Marlene Silva, eu sou enfermeira e terapeuta que utiliza há muito tempo esse protocolo e estou apta a te ajudar. Me contacte se precisar. Um abraço, boa noite.